para você ter alta rentabilidade no mercado financeiro, depende exclusivamente da sua habilidade de analisar o gráfico das ações. Depende exclusivamente de você ter uma boa leitura no gráfico. E através dessa leitura do gráfico, através da correta leitura dos candles, da formação das estruturas no gráfico, na análise técnica, incluindo os indicadores, que você tem uma alta renda no mercado financeiro, que você consegue ter uma alta rentabilidade em qualquer ativo na bolsa de valores. Porém, por mais que se propague e por mais que diga que é complexo, é difícil, não é. 90% das vezes em que você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro é através de uma leitura simples. E é através dessa leitura simples que você consegue a alta rentabilidade. E nessa aula eu vou passar tudo o que você precisa para ter essa alta renda no mercado financeiro. Vamos falar aqui sobre candlesticks, vou falar sobre suportes e resistências, a tendência do ativo, que é a tendência que vai te dar alta rentabilidade, você seguir a tendência que você consegue essa alta renda. Vamos falar sobre os principais indicadores e o risco que você corre no mercado e esse risco controlado em que você pode ter no mercado financeiro e como utilizar a probabilidade ao seu favor para fazer dinheiro no mercado financeiro. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e da fórmula do Swing Trade, e na aula de hoje você dará o seu pontapé da alta rentabilidade na Bolsa de Valores. Bom, primeiro vamos falar o que é análise técnica e como que você utiliza a análise técnica ao seu favor na Bolsa de Valores. Na análise técnica você principalmente vai identificar os melhores pontos para comprar e vender as ações. É através da análise técnica que você vai identificar o exato preço em que você vai comprar e vender essas ações na Bolsa de Valores. Então, através do estudo e do histórico de preço, você consegue reunir uma gama de fatores aí, e fatores simples, para ter essa alta rentabilidade. Mas a análise técnica ela é constituída pelo gráfico das ações, e o gráfico é constituído pelos candlesticks. E é esses candlesticks que dá toda a informação necessária para você encontrar esse exato preço para comprar e vender qualquer ativo no mercado financeiro, ações no mercado brasileiro, ações no mercado americano, criptomoedas, qualquer outro tipo de ativo em que você vai utilizar. Desde que tenha volatilidade, desde que esteja em tendência, tanto em tendência de alta quanto em tendência de baixa, que é o quê? O preço da ação está subindo, o preço daquele ativo está subindo, tendência de alta. Preço do ativo está caindo, tendência de baixa no preço dessas ações. Bom, tudo isso é formado pelo candlestick. E como é que o candlestick ele funciona? O candlestick, na maioria das vezes que você for abrir o gráfico na sua corretora, o candlestick vai aparecer para você candle verde ou candle vermelho. Candle verde é uma força compradora, existe uma demanda de alta ali, é isso que ele traduz para a gente. Candle vermelho, o candle vermelho traduz uma força vendedora, existe uma tendência de baixa nesses ativos, né? Bom, como que funciona o candlestick? O movimento desse candlestick, a formação desse candlestick, né? Para um candle verde, a abertura do mercado ele se encontra aqui. A abertura, o preço do ativo subiu, teve essa demanda compradora a partir daqui. A abertura do preço foi aqui. Vamos supor que essa abertura foi aqui a R$11. R$11 é o preço dessa abertura aqui. O preço do ativo subiu, né? Subiu até aqui. E aqui é a máxima do dia. E tudo isso aqui é representado pelo corpo do candlestick. E isso aqui é o pavio do candlestick, né? Arion, o que é isso? O que é corpo? O que é o pavio? Calma, é bem simples, tá? No corpo do candlestick nos diz a abertura e o fechamento. É o preço de abertura e o preço que fechou. Ponto. Os pavios é a máxima e a mínima do dia. É isso que ele representa, tanto o candle vermelho quanto o candle verde. Sendo que o candle verde, ele me diz que o preço de abertura do candle foi aqui embaixo, no início do corpo, né? O corpo é isso aqui. O corpo é todo esse preenchimento verde. E o corpo também é todo esse preenchimento vermelho. Pronto. Se a abertura do meu preço foi aqui a R$11, o corpo, vamos dizer assim, pode ter chegado aqui a R$12. O fechamento do preço, que foi o topo desse corpo, que é o topo desse corpinho aqui, esse preenchimento aqui em verde, chegou a R$12. E o que o pavio representa? O pavio representa que
o preço do ativo ele foi até aqui em cima, né? E depois ele caiu novamente e aqui foi o preço de fechamento. E esse pavio aqui embaixo me diz que o preço do ativo ele desceu, foi até aqui embaixo, é a mínima do dia, e logo depois voltou. Bom, então aqui houve a abertura do mercado, ou seja, ele representa o movimento do preço, ele representa o histórico de preço. Aqui está me dizendo qual foi a máxima, qual foi a mínima do dia, o preço de abertura e o preço de fechamento. Então aqui é preço de abertura, preço de fechamento do mercado, né? Máxima do dia, mínima do dia. Supondo que esse candle aqui representa um dia de operação. Bom, então esse um dia de operação aqui me diz que houve a máxima, a mínima, preço de abertura e preço de fechamento. Sendo que cada candlestick desse aqui, ele pode representar para a gente inúmeros tempos gráficos, como tempo gráfico de 1 minuto, tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico diário da ação, que representa, ou seja, cada candle é representado por um dia de operação no mercado. E pode ser também um gráfico semanal, um gráfico mensal, ou seja, cada candle ainda pode representar uma semana de histórico ou um mês de histórico no preço ativo. Qual foi a máxima daquele mês, a mínima daquele mês, o preço de abertura daquele mês e o preço de fechamento daquele mês. Tanto o candle verde, que é a demanda compradora, quanto o candle vermelho, que é a demanda vendedora no preço da ação. Então, aqui nesse candle vermelho é ao contrário desse candle verde. Aqui houve uma demanda, aqui no candle vermelho houve uma demanda vendedora no dia, supondo que esse candle aqui é o gráfico diário do preço da ação. Ou seja, o preço do ativo ele abriu aqui no topo, vamos supor, a R$11, e logo na sua abertura ele pode ter subido aqui em cima. Aqui foi o topo do preço do ativo no dia, logo depois voltou a cair, veio na mínima do dia, voltou a subir e aqui foi o preço de fechamento do dia, ou seja, a R$10, vamos supor assim. Então, com essa simples leitura, você já sabe o histórico do preço do dia, ou se você colocar no gráfico diário, se você colocar no gráfico de 5 minutos, você consegue identificar o histórico de preço de 5 minutos, ou para o Swing 3, que é o que nós utilizamos aqui, que eu trato aqui sempre aqui no canal, você utilizar os candles, o gráfico do ativo, para analisar qualquer ativo, para você identificar quando comprar ou quando vender essas ações no curto prazo, para ter alta rentabilidade no curto prazo. Você compra uma ação hoje, um ativo hoje, e vende esse ativo para daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. E assim você consegue ter alta rentabilidade sem precisar passar o dia inteiro analisando o gráfico, né? Então, esse daqui é a estrutura básica do candlestick. Agora vamos para o gráfico. Esse aqui é um desenho simples do candlestick para você. Vamos lá para o gráfico do preço da ação. Bom, aqui eu tenho o gráfico das ações e esse gráfico é representado por inúmeros candlesticks. E aqui em cima me diz o preço, aliás, a ação que eu estou analisando, e aqui em cima o tempo gráfico, é diário. Se for, por exemplo, eu posso escolher aqui os inúmeros tempos gráficos, gráficos de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, 240 minutos, que é o gráfico de 4 horas, gráfico diário, que é o que está aqui no gráfico, plotado aqui na sua tela, e o gráfico semanal, né? Então, aqui carrego o gráfico semanal e aqui eu também tenho a leitura do gráfico semanal. Vamos aqui trabalhar para o gráfico diário. Como que isso aqui é representado? Aquela dali foi a figura que eu mostrei para vocês, é um desenho básico, e aqui eu tenho a real situação do mercado. Então, tá vendo aqui nessa parte aqui eu tenho o histórico de preço do ativo e a partir daqui eu tenho o preço mais atual do mercado. Nesse último candle aqui é o preço de abertura e fechamento do gráfico das minhas ações, tá? Do gráfico dessa ação. No caso aqui, como é um candle aqui vermelho e esse candle vermelho no gráfico diário está me dizendo que houve a abertura e o fechamento desse dia, ou seja, foi uma demanda de queda, uma demanda em que os vendedores venceram nesse único dia aqui.
Sendo que, olha o que representa para mim, durante os últimos dias, houve vários candles verdes aqui consecutivos, indicando para mim uma demanda de alta no preço, sendo que nos 2 últimos dias houve uma demanda vendedora no preço da ação, né? Agora, analisando o histórico de preço aqui ao lado, eu tenho o quê? Eu tenho uma formação desses candles, tem uma inúmera formação desses candles. Por exemplo, eu tenho aqui uma leve demanda de alta no preço da ação, tenho uma lateralização, ou seja, o preço do ativo está andando de lado. Aqui eu tenho uma nova demanda de alta, aqui eu tenho uma demanda de queda no preço do ativo, e bem aqui, exatamente aqui, eu tenho o topo de preço, o topo histórico do preço desse ativo aqui nos últimos 2 meses, nesse último tempo que eu estou utilizando aqui de tela. Ou seja, o candle, o gráfico, ele representa para mim todo o histórico de preço, inclusive a parte mais atual aqui. E é com todo esse conjunto que os candles formam que eu vou tomar a melhor decisão para comprar e vender a ação. Então essa é a leitura que você tem que ter do candlestick, tá? E por que eu mostrei todos esses candles para você, essas formações, essa informação básica do candlestick? Para você identificar a tendência do ativo. É através da tendência do ativo, se o preço da ação está subindo, se o preço da ação está caindo, que você vai identificar ali o melhor ponto para comprar ou vender essa ação. E quando o preço da ação, quando o preço do ativo que você estiver operando, não importa qual seja, estiver subindo, você vai procurar o melhor ponto para comprar essa ação e aproveitar essa valorização do preço dessa ação. E, inclusive, se o preço do ativo estiver caindo, você aproveita essa tendência de baixa para operar vendido no preço do ativo, né? Sendo que, uma coisa muito importante que você precisa saber, 80% das vezes, 80% do tempo, as ações, os ativos, encontram-se em um período lateralizado, né? Encontram um período lateralizado. Ou seja, você não vai operar em 80% das vezes naquela ação, naquele ativo. Então é por isso que no swing trade você consegue diversificar. Você consegue operar inúmeros ativos ao mesmo tempo, inúmeras ações ao mesmo tempo. Por exemplo, no mercado americano, são quase 6 mil ativos para estar operando, 6 mil ações para estar operando. No mercado brasileiro, quase 400 ações, ou seja, mais ou menos aí 6.400 oportunidades para estar operando. Sem contar os outros ativos, como criptomoedas, que você também consegue operar de acordo com a tendência. Você consegue operar também no swing trade. Você compra esse ativo hoje e vende daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, né? Inclusive essas operações de curto prazo. Bom, através dessa leitura dos gráficos, você tem análise técnica, né? Você consegue identificar com esses candles o melhor ponto para comprar, e inclusive você consegue colocar indicadores. Esses indicadores plotados no gráfico, vai aparecer para você no gráfico, você consegue filtrar suas operações, você consegue deixar mais fácil a sua leitura. Esses indicadores, inclusive, muitas vezes indica para você o exato ponto em que você vai comprar essas ações, indica também a reversão de tendência, inclusive também indica o ponto de reversão de mercado, tá? Indica para você tudo o que você precisa para operar com muito mais facilidade, né? O mercado financeiro não é difícil, ele é fácil, desde que você siga um passo a passo, desde que você siga uma boa leitura, e através dessa boa leitura que você tenha aí sua alta performance no mercado financeiro. Bom, não é difícil operar, desde que você pegue pelo básico e você vai estudando gradativamente. Essa aula aqui vai ser completa para você dar o seu pontapé inicial, para você já testar algumas estratégias, inclusive vou mostrar algumas estratégias aqui para você. Agora vamos aqui para o gráfico, eu vou mostrar para você como identificar a tendência do preço da ação, como é formado o preço do ativo, como que é formada essa tendência e como que você coloca esses indicadores e quais são os melhores indicadores para estar operando. Bom, o preço da ação, preço do ativo, a tendência, ela é formada por um movimento simples, que é a força do mercado. É um movimento de impulsão, retração e impulsão. Basicamente, esse movimento aqui para uma tendência de alta. Tem a alta, retração e a alta novamente. E é como funciona aqui no gráfico, olha só.
Tenho a alta, a retração e a alta novamente. Retração e a alta novamente, ou seja, tendência de alta no preço da ação. E a tendência de baixa, a mesma coisa. Você tem a impulsão, retração e impulsão, ou seja, tendência de baixa no preço do ativo. E essa impulsão, retração e impulsão, tem aqui a impulsão, retração, né? Ou seja, aqui houve uma demanda de alta, retração, demanda de baixa, uma baixa, um breve recuo e novamente a impulsão. Para conseguir que o preço do ativo, para o preço do ativo continuar a sua tendência de alta, ele precisa de breves rompimentos. São esses rompimentos aqui. Conforme o preço do ativo ele vai subindo, ele vai romper sempre o topo anterior. Isso aqui é a força da tendência de alta. E a força da tendência de baixa é a mesma coisa. Para o preço continuar a sua queda, ele precisa fazer esses rompimentos aqui. E através desses rompimentos, a gente consegue aí identificar a força da tendência de alta e a força da tendência de baixa. Porém, nem sempre o preço da ação vai estar em tendência de alta ou tendência de baixa. Muitas vezes ele vai estar aqui, lateralizado, ou seja, o preço do ativo, o preço da ação não vai nos dizer um momento para comprar ou vender. Pelo contrário, ele vai nos dizer um momento que é para você ficar de fora do preço da ação. Um momento em que você não vai fazer nada no gráfico do ativo. Tá? Então, você identifica através dos candles a tendência de alta, a tendência de baixa e a lateralização do preço. Tendência de alta você compra, tendência de baixa você opera vendido e quando o preço está lateralizado você fica de fora. Né? Por que isso? Porque quando o preço da ação está em tendência de alta, o seu ganho tende a ser muito maior do que o preço quando ele está lateralizado. Né? Por exemplo, se você comprar o ativo a partir desse ponto, você tem uma tendência de alta, ou seja, 14% de ganho em alguns dias. Agora, se você comprar o ativo numa tendência lateralizada, apenas 5% na melhor hipótese. Isso aqui é somente um exemplo. Na tendência de baixa, se você quiser operar a tendência de baixa do preço da ação, ou seja, você tem aqui um ganho de cerca de 16% operando a tendência. Então, é muito mais fácil, é muito mais simples você operar a tendência e ter uma alta rentabilidade do que você operar a lateralização. Esses topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes, ele mostra para a gente a tendência clara para você ter essa rentabilidade. A lateralização, ele mostra para você quando não operar. Essas as diferenças. E isso aqui é possível através dos candlesticks, através dessa leitura do gráfico do preço da ação. Tá bom? Isso aqui é o tempo gráfico diário. Agora eu posso vir aqui e mudar para o tempo gráfico semanal. Então, aqui no tempo gráfico semanal do preço da ação, eu consigo identificar com muito mais facilidade a tendência do preço. Né? Eu consigo identificar aqui com muito mais facilidade a tendência do preço da ação. Ou seja, aqui tendência de baixa no preço do ativo. E aqui, uma breve tendência de alta, até o momento em que há essa consolidação e aqui novamente uma breve tendência de baixa. Cada candle desse aqui é uma semana de pregão. Está representando o preço de uma semana de pregão. Por exemplo, aqui nessa semana foi o topo do preço do ativo, aqui foi a mínima daquela semana. E o corpo representa a abertura aqui em cima e o fechamento. Né? Inclusive, esse candle aqui está me dizendo que nesse período aqui foi a máxima histórica do preço dessa ação. Se aqui existe uma máxima histórica, dificilmente o preço vai subir aqui, vai romper esse preço histórico. O máximo que eu posso fazer é traçar um alvo na minha operação nesse topo histórico, desde que o preço da ação faça esse movimento aqui para uma tendência de alta. Impulsão, retração e impulsão. E assim consecutivamente, até atingir a máxima do preço do ativo. Então é por isso que você identifica sempre o histórico de preço da ação. Tá? Você identifica o histórico de preço do ativo que você vai estar
operando no mercado. E nesse histórico do preço do ativo, você tem o suporte e a resistência. O suporte e a resistência ele serve para identificar a tendência, ele serve para você posicionar o stop, que o stop é a proteção do seu capital. Você diz para o mercado que aquele preço ali é o limite de perda que você pode ter, e você consegue identificar também alvos na sua operação, tá bom? E um quarto item que você consegue identificar com suporte e resistência, a lateralização, a máxima e a mínima daquela lateralização. Vamos pelo primeiro passo. Como que você identifica a tendência do preço do ativo? Através do suporte e resistência. Aqui temos o preço do ativo e aqui foi a máxima desse preço do ativo durante esse período aqui. Aqui eu tenho a resistência no preço, ou seja, o preço encontra uma resistência para conseguir a sua demanda de alta, conseguir subir, né? Sendo que isso não é um empecilho para ele conseguir subir, é somente uma resistência. E a partir desse momento aqui, em que ele rompe e forma essa estrutura aqui, a partir desse rompimento, eu consigo identificar que a demanda de alta está sendo mais forte do que a resistência. Os compradores estão sendo mais fortes do que uma simples resistência. Então, eu consigo identificar que a demanda de alta está acontecendo e que eu posso me posicionar comprado no preço dessa ação a partir dessa demanda de alta. Ou seja, se através dessa resistência aqui houve nesse ponto aqui o rompimento, logo depois o preço do ativo faz esse movimento de impulsão, retração, transforma o que era uma resistência em um suporte, porque o preço aqui está sustentando o suporte, aqui ele está sustentando o preço da ação, ou seja, o que era uma resistência, o que encontrava uma resistência para subir, o preço da ação está encontrando agora uma resistência para cair. Ele encontrou ali um chão em que ele suporta o preço, e quando ele suporta o preço, a tendência é que o preço suba novamente até que rompa esse preço aqui, esse topo de preço bem aqui. Isso aqui se transforma agora em uma nova resistência, né? Uma nova resistência. E a partir do momento em que o preço do ativo sobe de novo e rompe essa resistência, ele tende a transformar essa resistência em um suporte, né? Muitas vezes vai tocar nesse suporte e muitas vezes também só vai fazer um breve recuo. Então aqui eu tenho a resistência, o suporte do preço que veio somente até aqui e voltou a subir, né? Então aqui houve novamente um novo rompimento do preço do ativo, continuando sua demanda de alta. Bom, então, lembra que eu falei que aqui o preço do ativo nem sempre vai buscar o suporte do preço da ação? Tudo bem, o que ele precisa fazer é apenas um movimento. Ele precisa fazer esse movimento aqui de recuo, esse simples movimento de recuo. Esse movimento de recuo é chamado de pullback. Quando o preço do ativo faz um movimento de alta, volta novamente, depois sobe, isso daqui para mim, isso aqui para o mercado, isso aqui na leitura gráfica é chamado de pullback, ou seja, o preço faz um recuo, volta a subir quando ele rompe o topo anterior. Lembrando que nem sempre o preço ele vai romper direto, muitas vezes ele pode romper, voltar a cair, tá? Isso aqui é muito mais comum acontecer quando o preço tenta romper e cai novamente, quando o preço da ação está lateralizado. 80% das vezes em que o preço da ação está lateralizado, 80% das vezes acontece um falso rompimento, né? Apenas em 20% dos casos o rompimento vai ser válido, mas isso depende do tempo gráfico. Quando você trabalha com tempos gráficos maiores, os rompimentos são muito mais válidos. Agora, quando você trabalha com tempo gráfico menor, os rompimentos eles são mais falhos. Então, ele tende a ter um falso rompimento por muito mais vezes do que com tempo gráfico maior. Então, é isso que você precisa saber sobre o suporte e resistência para identificar a tendência de alta. Quando o preço do ativo ele rompe, ele precisa transformar a antiga resistência em um suporte para voltar a subir. A mesma coisa acontece numa tendência de queda no preço do ativo. Vamos supor que o preço da ação está fazendo esse movimento aqui. Fazendo isso aqui, cai, volta a cair de novo, cai, volta a cair, cai, volta a cair, né?
Isso daqui representa uma tendência de baixa. Então, através desse rompimento do suporte, ou seja, o preço aqui, ele manteve um suporte, voltou a subir, formou o pullback, rompeu, aqui me diz que há uma tendência clara de baixa no preço do ativo. E assim consecutivamente, formando a tendência de baixa. O preço da ação para subir, ele sempre vai formar a tendência de alta através desses pullbacks, um preço ascendente, e pullback para um preço ascendente, ou seja, tendência de queda. E na lateralização do mercado, quando o preço está lateralizado, o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui, está lateralizado, ou seja, ele pode até romper aqui, mas depois volta a cair. Então, na lateralização, nós não operamos o rompimento, operamos apenas o rompimento do preço do ativo quando está em uma tendência clara de alta ou tendência clara de baixa. Aí sim o movimento tende a ser muito mais válido e trabalhando com um gráfico maior, com tempo gráfico maior, você consegue muito mais assertividade no mercado financeiro. Além de identificar a tendência do preço do ativo, suporte e resistência também nos diz o stop do preço da ação, ou seja, quando que você diz ao mercado, o preço que você diz ao mercado, que aquele ali é o momento de parar. Ou seja, você limita o seu risco. O seu risco no mercado financeiro, ele é extremamente limitado. Você controla o seu risco no mercado. Tá? Esse negócio de você não operar colocando stop porque não acredita não quer aceitar a sua perda, isso aí pode ser a sua ruína na Bolsa de Valores. Porque você está operando, vamos supor que você está operando 3 ações ao mesmo tempo e você não coloca o stop. Você está ganhando em 2 ações. Uma operação vai dar stop. Estatisticamente pode acontecer isso. Quando você não coloca o stop, você pode perder todo o lucro que você não ganhou, que você ganhou nas outras 2 ações. Então, esse stop ele limita o seu risco, zera aquele prejuízo e você continua ganhando nas outras 2 ações, nos outros 2 ativos que você estiver operando. Bom, então o stop ele diz isso para você. E quando você trabalha com suporte e resistência, você tem basicamente o stop fácil no preço da ação. O stop você não coloca em qualquer preço ou eu aceito perder só R$1. Não, o stop ele é técnico. O stop técnico é sempre abaixo de uma estrutura. Essas estruturas são formadas pelos candles. Então, aqui eu tenho uma resistência e aqui eu tenho um suporte no preço da minha ação. O preço do ativo, a partir desse momento aqui em que houve essa breve consolidação, ele rompeu, aqui novamente, ele rompeu, e a partir desse rompimento, dessa resistência aqui, ele me deu um novo patamar de preço. A minha entrada no preço da ação pode ser aqui, pronto. Tem a minha entrada aqui no rompimento, aproveitando a tendência do preço do ativo. E o stop da operação? Bom, o stop da operação ele vai ser sempre abaixo da estrutura. Qual é a próxima estrutura abaixo da minha entrada? É aqui embaixo. Essa é a última estrutura, né? A penúltima estrutura é aqui embaixo, só que aqui fica um stop muito alto. Aqui é um stop mais baixo, um stop mais barato, vamos dizer assim. Se o preço do ativo voltar, ele vai estopar por um preço pequeno, porém o alvo da minha operação é muito maior do que o stop. Essa é uma regra simples. E a partir desse momento aqui, que o preço do ativo ele rompe para sua tendência de alta, a partir desse momento bem aqui que o preço do ativo ele coloca a valorização em um outro patamar, eu tenho uma próxima estrutura, ou seja, o stop que estava aqui, eu posso mover o stop para baixo dessa próxima estrutura aqui, porque aqui funciona para mim como um suporte no preço da ação. Eu posso fazer, inclusive, uma nova entrada no rompimento, que é bem aqui. Ou seja, aqui era uma resistência, rompeu essa resistência e aqui eu efetuei uma nova compra no preço da minha ação. Ou seja, eu estou multiplicando meu capital. Já comprei aqui embaixo e aqui eu compro novamente. Pronto, assim eu faço preço médio a favor da tendência do preço do ativo. Ou seja, o meu lucro inicial já estava ganhando, meu stop subiu, zerei o meu prejuízo e agora eu posso colocar mais lote com menos risco. E o meu stop abaixo da estrutura anterior. Então, com suporte e resistência, eu consigo mover esse stop. Inclusive, na tendência de baixa, vamos supor que o preço do ativo está caindo,
caindo. Onde eu vou botar meu stop? Abaixo das estruturas, né? A minha entrada pode ser no rompimento e meu stop sempre abaixo, ou seja, acima quando está em tendência de alta, aliás, em tendência de baixa, você coloca o stop acima das estruturas, né? Acima do pullback. Então, assim é formado esse stop com suportes e resistências. Inclusive, esse suporte e resistência também forma o nosso pullback no preço da ação. Ele tem impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão novamente, retração, impulsão, retração, impulsão, tá? Então, se tem esse movimento de rompimento do topo anterior, rompeu o topo anterior aqui, eu tenho a minha tendência de alta clara e o meu stop abaixo das minhas estruturas do preço da ação. Beleza. E o suporte e resistência para traçar o alvo? Como que eu consigo isso? A partir desse momento, você estuda o histórico do preço da ação. Você vai lá no passado do preço e você verifica o último topo, os últimos topos do preço do ativo. Aqui no caso, eu tenho um topo, aqui ó, tem um topo, aqui eu tenho um topo e aqui eu tenho um topo do preço, né? Como que eu traço isso aqui? Eu pego aqui e aqui eu tenho uma resistência. A partir desse movimento aqui, eu tenho uma nova resistência. E a partir desse movimento aqui, eu tenho uma nova resistência. Ou seja, nesses três patamares, eu sei que o preço do ativo tem uma dificuldade para encontrar uma dificuldade para continuar a subir. Então, aqui é o meu alvo da minha operação. Na primeira dificuldade é o alvo na minha operação. Se eu comprei a ação aqui nesse rompimento da resistência do preço, meu stop inicial foi aqui, o preço do meu ativo ele sempre vai querer ele vai querer romper as dificuldades, vamos dizer assim. Se está em tendência de alta, ele vai buscar os últimos topos anteriores, né? Se estiver em tendência de baixa, ele vai buscar os últimos fundos anteriores, buscando essa tendência, né? Buscando esses alvos na operação. Então, o preço do ativo aqui, como está em tendência de alta, está com topos e fundos ascendentes, o preço da ação vai buscar aqui em cima a resistência do preço. Então, eu coloco o alvo da minha operação, vou colocar o alvo da minha operação bem aqui, pronto, na primeira resistência do preço. Se o preço subir, como aqui aconteceu, eu coloco um segundo alvo na próxima resistência. Se o preço do ativo fizer o próximo movimento, que é a nossa impulsão, retração e impulsão, eu vou colocar o próximo alvo da minha operação aqui em cima. Pronto. Com suporte e resistência, eu consigo identificar a compra da minha ação, consigo identificar o stop da minha ação e consigo, inclusive, identificar o alvo da minha operação. 3 perguntas respondidas. Antes de você operar no mercado, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você comprar ou vender qualquer ativo, você precisa responder 3 perguntas. Quando comprar a ação, né? Quando entrar na operação, o alvo da sua operação, quando que você vai sair realizando lucro, ou seja, colocando dinheiro no bolso, e qual é o stop da sua operação para mitigar o seu risco, para você controlar o seu risco no mercado financeiro. E através do suporte e resistência, você consegue ter essas 3 perguntas respondidas. E além dessa estrutura clara de suporte e resistência com os candles, identificando a tendência de alta e a tendência de baixa, na análise técnica, ela é chamada assim porque ela possui indicadores. E esses indicadores conseguem filtrar a tendência, conseguem filtrar suas entradas na operação, conseguem identificar também as reversões de tendência, afinal o preço não sobe direto, também não desce direto, ele não sobe para sempre, também não desce para sempre. Então, ele possui essas facilidades, ele te dá preço de compra, preço de venda, tendência do ativo e reversão de tendência. Tá? Ele deixa seu trade, sua operação de curto prazo muito mais assertiva no mercado. Então, a primeira e a mais comum que eu vou mostrar aqui é a média móvel. Você pode vir aqui no gráfico da sua ação, colocar média móvel, você consegue identificar, você consegue escolher, aliás, o período para você estar operando. Ou seja, é o cálculo feito de acordo com o tempo gráfico que você está operando, através do candle. Quando você coloca aqui a média móvel, você escolhe a média móvel como indicador, vai aparecer para você aqui o número de períodos.
O mais comum para se trabalhar no mercado financeiro é 20 períodos, ou seja, é o cálculo da formação do preço de fechamento desses últimos 20 candles, né? Ou seja, daqui para cá, desse movimento, desse candle daqui para cá, são 20 candles calculados para dar o próximo movimento, que está bem aqui na média móvel. A média móvel nada mais é do que essa simples linha aqui no gráfico do preço da ação. Posso deixar ela um pouco mais grossa. Tá vendo aqui que está o preço de fechamento, média móvel simples. Pronto. Através dessa média móvel aqui, o próximo movimento do gráfico, ele vai depender dos últimos 20, o cálculo desses 20 últimos dias. Você precisa calcular isso? Não, o gráfico já faz isso, a sua plataforma já vai fazer isso. Então, a análise técnica ela simplifica as nossas operações com essa média móvel, ou com qualquer outra média móvel. Você pode escolher média móvel de 50 períodos, 200 períodos, 80 períodos, são médias móveis clássicas para estar operando. Aqui, o que eu opero, que os alunos da Fórmula também operam, é média móvel de 9, média móvel de 20, média móvel de 200. São médias móveis que filtram as nossas operações. Com a média móvel de 20 períodos aqui, o que ela me indica? Ela indica que o preço do ativo está em uma tendência de alta. Como que ela indica isso para mim? Quando a média móvel, setup simples, tá? Indicador simples. Quando a média móvel está abaixo do preço, ou seja, está abaixo do gráfico, o gráfico das ações, os candles nada mais são do que o preço do ativo, o movimento do preço da ação. A média móvel, quando ela está abaixo do preço e o preço da ação, ele funciona, está utilizando a média móvel como um suporte, está indicando para mim que está em uma tendência de alta, né? Aqui foi o primeiro suporte, até que o preço subiu muito, e aqui novamente está nesse suporte, né? Ou seja, média móvel suportando o preço do ativo, média móvel apontando para cima. Isso aqui indica para a gente que você vai trabalhar comprado porque o preço da ação está em tendência de alta. Através da média móvel, ela apontando para cima, você consegue identificar essa tendência de alta com muito mais clareza, né? Quando a média móvel estiver acima do preço do ativo, como aqui, se eu chegar um pouquinho para cá, pronto. Média móvel abaixo do preço da minha ação. Aliás, a média móvel está acima do preço da minha ação. A média móvel está aqui em cima, preço do ativo está aqui embaixo. Ou seja, indica para mim que o preço da ação está em tendência de baixa, então eu vou operar vendido no preço da ação. Agora, quando o preço do ativo, dica importante, quando o preço da ação, ou seja, quando o gráfico estiver fazendo movimentos no meio da média móvel, indica para mim que o preço da ação, que nesse período, o preço está lateralizado, ou seja, eu não faço nada, né? Não faço nada. Inclusive, o preço da ação, quando ele quer encontrar uma reversão de tendência, o que é reversão de tendência? Quando o ativo que você estiver operando estiver subindo muito, preço da ação subindo, logo depois ele vai formar uma reversão de tendência ou uma correção. O preço da ação não vai subir para sempre, também não vai descer para sempre, ele vai fazer uma correção. E essa correção aqui é quando o preço da ação ele vai até 50% desse movimento principal, ou a reversão é quando ele busca o fundo, ou seja, o início do movimento da ação, né? O início desse movimento aqui, ou seja, reversão completa de mercado. Se ele atingir até 50%, é apenas uma correção até o momento profunda, você não assume como uma reversão. Porém, quando você trabalha com tempos gráficos maiores, você consegue buscar movimentos mais longos e com isso você consegue ter alta rentabilidade. Quando eu falo alta rentabilidade, são rentabilidades acima de 10% de ganho, né? É o que eu ensino aqui no canal, é você ter rentabilidade, ter ganhos acima de 10% por trade, por operação no mercado. E como você trabalha no swing trade, pode trabalhar com inúmeros ativos e você consegue ter alta renda no mercado financeiro de maneira simples. Quando que o preço da ação com a média móvel indica para a gente uma reversão, uma correção mais profunda? É quando o preço do ativo ele rompe para baixo a média móvel, ele busca a média móvel novamente para criar uma resistência e volta a descer. Ou seja, um movimento de força abaixo da média móvel. Pronto, aqui eu já tenho minha tendência de baixa no mercado
E aqui eu posso ter o meu alvo no mercado financeiro. Aqui eu posso ser o alvo, ou seja, no suporte. Eu tenho um alvo na minha operação. E só com essa operação indicando o alvo, tenho aí 17% de ganho. Somente com esse simples padrão de reversão de tendência do preço do ativo. Né? E para tendência de alta, vamos supor que o preço da ação ele estava em uma grande tendência de alta e uma longa tendência de baixa, para dizer assim. Longa tendência de baixa aproveitando a média móvel que funciona como uma resistência no preço da ação. Pronto, aqui eu tenho uma tendência de baixa. Preço do ativo rompeu aqui a média móvel. Se ele rompeu a média móvel e rompeu essa tendência de baixa, o preço da ação ele pode fazer esse movimento aqui, alta, baixa e alta, ou seja, um movimento claro de reversão de mercado para uma tendência de alta, aproveitando a média móvel funcionando como um suporte no preço. Né? Então, a média móvel, regra simples, estiver abaixo do preço da ação, está buscando aí um melhor ponto para comprar a ação com movimentos de alta. Média móvel acima do preço do ativo, tendência de baixa no preço da ação. Tá bom? E eu tenho um indicador agora muito importante para você estar operando, que é o Stop ATR. O Stop ATR, além de te dar o stop mais fácil na operação, ele indica para você os pontos de stop, ele também indica o ponto de compra e o ponto de venda no preço da ação. E você pode inserir aqui o Stop ATR. Você vem aqui em Novo Indicador, você pode digitar ATR. Pronto. Eu tenho aqui o Stop ATR no preço da minha ação. Já está plotado aqui no gráfico. Vou tirar aqui a média móvel para não ficar tão confuso. Você não vai trabalhar com tantos indicadores ao mesmo tempo. O Stop ATR, eu tenho um vídeo aqui, uma aula completa sobre esse Stop ATR aqui, como funciona esse setup. Mas vou explicar aqui o que você precisa saber para já estar operando com esse Stop ATR. Mas se você quiser se aprofundar no assunto, vai aqui no canal, na playlist indicadores, que você já vai estar se aprofundando com esse indicador aí, então você vai deixar mais assertiva a sua operação. Bom, com o Stop ATR, ele funciona da seguinte maneira. Linha vermelha aqui em cima, funciona basicamente como uma média móvel, né? O preço do ativo está buscando a tendência de baixa e está utilizando o Stop ATR como uma resistência. Só que isso aqui não é simplesmente uma resistência. Isso daqui é a posição de stop na sua operação, em que você vai transformar o seu stop loss para um stop gain, com esse movimento de escadinha. Vamos supor que você identificou que o melhor ponto para operar vendido é nesse rompimento, né? E onde fica o seu stop? O stop fica aqui em cima, fica aqui embaixo. Onde vai ser o seu melhor stop? O Stop ATR já está dizendo isso aqui para você. O seu stop vai ser aqui, nesse degrau aqui. Preço do ativo, efetuou a sua operação, iniciou a sua operação. Vamos supor que o seu alvo está aqui, né? De acordo com o histórico de preço do ativo. Você pode mover o seu stop, que era um stop loss, para um stop gain a partir desse movimento, ou acima da estrutura, ou no patamar do Stop ATR. E aqui embaixo a mesma coisa. Para você mitigar o seu risco ainda mais, você sempre vai colocar o seu stop a favor da tendência e aqui o alvo da sua operação. Ou seja, o que era um stop loss aqui se transformou em um stop gain e aqui novamente um outro stop gain, zerando totalmente o seu risco no mercado. E para a tendência de alta, a mesma coisa, só que você vai utilizar o Stop ATR ao seu favor dessa maneira aqui. Preço do ativo fez esse movimento, identificou um ponto de compra, seu stop inicial é aqui embaixo, logo depois o seu stop pode ser aqui, stop aqui, e o stop você vai movimentando o stop de acordo com a tendência. Ou seja, aqui você pode ter ganho cerca de 20% do preço do ativo, e aqui o seu stop, ó, o que era um stop longo se transformou em um stop gain. Mesmo se acontecesse alguma coisa de errado e o preço da ação, como voltou aqui, você sairia ainda com 13% de ganho em uma única operação, né? Sendo que, trabalhando com suporte e resistência, o seu alvo da sua operação, ó, olha a antiga resistência aqui, olha onde o preço bateu na antiga resistência, ou seja, ganho na operação utilizando o Stop ATR.
O Stop ATR também ele indica para a gente o momento para comprar a ação. Como, por exemplo, aqui, o Stop ATR, quando ele cruza a linha vermelha, é um ponto em que você pode efetuar a compra. E quando ele cruza a linha vermelha, é um ponto em que você pode operar na venda. Ou seja, aqui, ó, o preço do ativo fez um movimento clássico no mercado de impulsão, retração e impulsão. Aqui eu tenho a parte de cima do meu Stop ATR. Eu tenho um indicador superior do Stop ATR. Então, quando o preço da ação rompe esse indicador, eu tenho, a partir daqui, o meu gatilho de entrada. Aqui é formado o stop da minha operação. E a partir desse movimento, eu consigo ir operando a favor da tendência. E o stop que estava aqui, eu vou movendo o meu stop para cima, conseguindo aí uma rentabilidade excelente no mercado. Ou seja, rentabilidade aí de cerca de 26%, movendo o stop para cima, com um ponto de compra logo no rompimento dessa linha vermelha aqui no Stop ATR. Para tendências de baixa é a mesma coisa, é assim que também funciona. Eu tenho aqui um rompimento para uma tendência de baixa, ou seja, da parte inferior do meu Stop ATR. Nesse rompimento eu efetuo a venda. Aqui eu tenho o meu stop inicial e conforme a operação vai seguindo, conforme os dias vão passando, eu tenho o meu stop móvel. Eu vou seguindo com o meu stop que era aqui para um stop loss, para um stop gain, porque ele passou da minha entrada, né? E aqui por diante, ou seja, eu consigo pegar uma longa operação movendo somente o stop. E em nenhum momento aqui o preço da ação ultrapassou o stop. Em nenhum momento. Pelo contrário, o preço do ativo ele só fez esse movimento aqui simples no preço da ação, sempre utilizando o Stop ATR como uma resistência e um suporte. E temos um outro indicador na análise técnica muito importante. Ele identifica uma sobrecompra e uma sobrevenda. Ele identifica para a gente uma possível reversão de tendência no preço da ação, que é o OBV. Também tem uma aula completa sobre o OBV aqui no canal, na série de indicadores. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, vai lá nessa videoaula que você vai ter uma clareza muito maior. Olha só, aqui eu vou colocar até uma espessura um pouco maior, e essa aqui é uma linha de tendência aqui embaixo do OBV. O OBV, ele está me dizendo aqui, olha só como ele é o dedo duro do mercado financeiro, né? O OBV, ele nos diz o topo e o fundo do ativo, basicamente. Através daquela tendência no preço da ação, esse aqui, ó, impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão, o OBV ele faz a mesma coisa, só que com antecedência, ou seja, o preço do ativo aqui, ele me deu um candle vermelho, ultrapassou o topo anterior, sendo que seria, historicamente, a probabilidade é que continuaria a tendência de alta. Como ele continua a tendência de alta, eu vou sempre estar operando comprado, né? E aqui ele fez um movimento de pullback no preço do ativo, ou seja, rompeu aqui o topo anterior, então eu poderia inclusive fazer uma compra aqui. Só que o OBV, bem aqui, o OBV ele entregou basicamente que aqui não é o topo aliás, que aqui não é um pullback em que vai continuar a tendência de alta, pelo contrário, bem aqui ele me deu o topo do preço do ativo, ou seja, aqui tem uma sobrecompra, não vou operar aqui, não vou comprar o ativo aqui. O que eu vou fazer? Vou esperar o melhor momento. Já o preço do ativo aqui, ó, começou a cair. Então o OBV me confirmou que é uma tendência de baixa, inclusive formando um topo mais baixo que o topo anterior e o preço aqui um topo mais baixo que o topo anterior. Ou seja, uma dupla confirmação de que está havendo uma reversão de tendência no preço da ação. E com isso, com o OBV, eu consigo também identificar essa sobrevenda, inclusive a acumulação no mercado, uma acumulação, aqui ó, uma acumulação, ou seja, lateralização também no OBV, até que o preço do ativo ele rompe aqui, o suporte dessa lateralização no OBV, e olha que interessante, ele rompeu antes de me indicar o rompimento, aqui no gráfico, ele rompeu aqui, e aqui em cima do preço da minha ação continua lateralizado, o preço do ativo continua lateralizado. Deixa eu circular aqui para você.
Com o preço desse ativo lateralizado, eu já poderia aqui entrar no preço da minha ação, já poderia operar vendido aqui, já que o rompimento foi clássico. Aqui rompeu, eu tenho aqui toda essa rentabilidade. Eu aproveito a queda para também operar. Ou, se eu tiver comprado, eu saio de uma operação e zero a minha operação. Bom, e nós temos também as bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger, ele basicamente são algumas linhas, formando como uma média móvel. Tem a superior, inferior e uma linha no meio. E essas bandas de Bollinger, eu posso colocar aqui o período em que eu vou trabalhar. Posso trabalhar aqui com a espessura, em que eu vou deixar a linha um pouco mais grossa. Mas vamos deixar aqui, conforme está plotado no gráfico, 14 períodos. A banda de Bollinger, ele funciona como um indicador para você comprar e vender a ação, né? Por exemplo, ele funciona também como um ponto em que o preço do ativo ele pode dar um estouro para cima ou para baixo, né? Vamos por parte. Eu vou mostrar para você aqui como você pode fazer pequenas operações, mesmo no swing trade, para ganhar 3, 4% aí. Não recomendo, eu recomendo para que você ganhe muito mais, e é com o estouro de uma tendência que eu já vou mostrar para você. Para você ganhar um pouquinho aí, 1, 2, 3%, muitas pessoas fazem isso aqui, ó. Preço bateu aqui na banda de Bollinger, na banda inferior, candle de alta, você vem aqui e compra o preço compra a ação, né? Quando o seu alvo vai ser no topo, na média móvel de cima, vamos dizer assim. E o seu alvo da operação, quando você quiser também operar vendido novamente, quando o preço do ativo ele bater aqui em cima e seu alvo vai ser aqui embaixo, ou seja, você vai ganhando com a variação dessa lateralização. Na banda de Bollinger, quando essas duas bandas, inferior e superior, elas começam a funilar, elas começam a se encontrar como aqui, ó, vão afunilando, aqui está mais estreito que aqui. Nessa afunilação aqui, o preço do ativo ele indica que ele pode simplesmente estourar para cima ou estourar para baixo. O que vai indicar o estouro dele, tanto para alto quanto para baixo, para você pegar uma forte tendência, é basicamente esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Pronto. No rompimento, já me indica que é um estouro para baixo. Eu consigo pegar um grande movimento no preço da ação. Bom, esse aqui é um indicador bem clássico, em que ele diz para você os pontos de compra e venda e diz para você também quando o preço do ativo ele vai ter vamos dizer assim, um power breakout. Quando o preço do ativo ele rompe, ele tem uma rentabilidade aí acima de 10% por operação. É um indicador também válido a ser testado, ele basicamente funciona assim. Tem uma aula completa, tem umas 2 aulas completas sobre as bandas de Bollinger aqui no canal também, na série de indicadores, tá? E além disso, como eu havia falado, o preço do ativo ele não vai subir para sempre, também não vai descer para sempre. Ele precisa fazer pequenos movimentos, ele precisa fazer movimentos de reversão no preço da ação, né? Movimentos de continuidade de tendência, e com esses movimentos de continuidade de tendência ou reversão no preço, em que você vai conseguir aí, encontrar os pontos de compra e venda e quando sair da operação. Principal movimento de tendência é o que eu falei para você: impulsão, retração e impulsão, como você está aprendendo aqui no canal. Esse aqui é um movimento clássico no preço do ativo. Esse aqui é um movimento, funciona como as ondas do mar, como Down dizia, em que o preço do ativo, se estiver em tendência de alta, ele vai fazer impulsões da maré como o mar. E se estiver em uma tendência de baixa, ele vai recuar com a maré, tendo pequenas impulsões, mas recuando, ou seja, uma tendência de baixa. Essas duas principais tendências para se ganhar dinheiro no mercado. E a principal tendência que diz, o principal movimento que diz para a gente que o preço do ativo vai continuar sua tendência. Como, por exemplo, aqui, tendência clássica de baixa, né? Através dos padrões gráficos, você consegue identificar também quando o preço do ativo ele vai ter uma reversão de tendência, ou seja, o que estava numa tendência de alta, ele vai reverter para uma tendência de baixa. E é clássico, são movimentos clássicos. Existem 3 principais padrões. Ele é formado logo depois de uma grande impulsão, forma uma retração, logo depois uma impulsão, sendo que essa impulsão, esse próximo movimento, ele não vai ultrapassar o topo anterior, e se ele ultrapassar, vai ultrapassar uma pequena variação de preço, alguns centavos. Bom, aqui é um novo movimento para uma tendência
de baixa. Ou seja, o preço do ativo ele formou esse morro duplo. Esse morro duplo você pode efetuar a operação aqui, início da operação, o stop aqui em cima. E para confirmar essa reversão de tendência, o preço da ação vai fazer esse movimento. Queda, vai fazer uma breve retração e vai ter uma nova queda, ou seja, um movimento de força também logo após esse morro duplo. Isso aqui é uma confirmação, me diz que a reversão de tendência, a probabilidade para que haja uma reversão de tendência, ela é muito forte. Tá? Esse morro duplo pode ser formado também como um fundo duplo. O preço do ativo faz esse movimento, impulsão, retração, impulsão. Aqui eu tenho uma nova compra, aqui eu continuo com a tendência de alta, ou seja, eu pego a reversão do preço do ativo com esse movimento. Existe mais um outro movimento que é o ombro, cabeça, ombro, que é um movimento muito clássico, que ele ainda é mais forte do que o morro duplo, que é a impulsão, pequena retração. O preço ainda tenta subir novamente, rompendo o topo anterior, só que ele volta a cair, né? Ele não aceitando ainda, os investidores não aceitando, precisando confirmar que o preço do ativo está muito caro, ele faz esse movimento aqui novamente e volta a cair. Ou seja, eu tenho um ombro, cabeça, ombro, né? Sendo que a parte do meio aqui é uma cabeça, vamos supor. E aqui no rompimento eu tenho o preço, a entrada na minha operação, né? Também tem o morro, cabeça, ombro invertido. O preço do ativo ele desce, tem aí pequena retração, impulsão novamente, volta a subir, impulsão e volta para uma nova retração. Aqui eu tenho uma nova entrada na minha operação, indicando aí a reversão de tendência. O stop é menor do que o morro duplo, o stop é aqui embaixo, né? Na última estrutura. O alvo da minha operação pode ser também no topo desse movimento, quando ele iniciou a sua tendência de queda, ou seja, na sua próxima resistência. Tem um padrão bem clássico de reversão de tendência, que ele dá depois de um grande período de crise, ou acontece alguma notícia em que uma notícia não é muito boa, indica uma reversão. Basicamente esse movimento ele aparece depois de uma notícia, é isso que importa para você. Preço do ativo, ele caiu, está caindo. Logo depois ele faz esse movimento aqui, tende a subir novamente. Só que aqui ele cai novamente, só que ele não chega no fundo anterior. A partir desse movimento aqui, ele volta a subir, né? Rompendo o topo anterior. Aqui eu tenho um ponto de entrada, né? Aqui eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui é um pivô para uma tendência de alta, ou seja, uma reversão de mercado. A alvo da operação também pode ser aqui em cima, que era quando o preço do ativo caiu. Isso aqui é um padrão que se dá muito depois de uma notícia negativa para uma tendência de alta, para uma tendência de baixa no mercado. E se o preço do ativo subir muito, tem uma notícia, aliás, uma notícia negativa quando o preço do ativo ele sobe demais, ele reverte para uma tendência de baixa, ou se o preço do ativo está caindo muito, ele aparece esse movimento aqui, esse pivô para uma reversão de tendência, em que mostra para você que apareceu uma notícia boa, houve um fundamento, houve alguma coisa boa no preço da ação para a ação continuar a subir. Então, é com esses três movimentos de reversão de mercado que você pode trabalhar no preço da sua ação. Tá? Isso daqui, tudo que eu ensinei aqui para você, você aprendeu aí 3 indicadores de análise técnica, reversão de tendência, 3 indicadores para reversão de tendência, como identificar a melhor entrada e a melhor saída na reversão de tendência, suporte, resistência no preço do ativo. Só com isso daqui você já consegue operar no mercado financeiro, você já consegue ter rentabilidade no mercado financeiro. E isso daqui é a correta leitura do mercado que você precisa para estar operando. A partir daqui tem uma gama de informações aqui no canal, uma gama de aulas aqui no canal, muito bem explicadas, muito bem fundamentadas, tudo o que eu utilizo para ganhar dinheiro no mercado financeiro e que você também utiliza para ganhar dinheiro no mercado financeiro. E eu quero que você, para você ajudar outras pessoas como estou ajudando você com essa aula, compartilhe essa aula com quem você acha que precisa, curte-se essa aula aqui e comenta aqui embaixo se você tem ficou com alguma dúvida ou se você quer um outro assunto aqui disponível no canal
sobre análise técnica, sobre como operar e ter alta rentabilidade aí no mercado financeiro. E se você quiser fazer parte da próxima turma aí da Fórmula do Swing Trade, o link está aqui embaixo nos comentários ou então na descrição desse vídeo aqui, para você ficar sabendo em primeira mão quando vai ser formada a nova turma da Fórmula do Swing Trade. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.